Loterias no Brasil. Parece um assunto simples, né? Mas quem é que realmente tem o poder de operá-las? A resposta, olha, não é tão óbvia assim e revela uma disputa jurídica bem complexa sobre poder entre a União e os estados. Vamos desvendar isso juntos? A pergunta central é bem direta. Um Estado brasileiro pode, por conta própria, criar e operar uma loteria? Muita gente diria que sim, afinal parece ser algo local. Mas, como a gente vai ver, a primeira resposta que a lei dá para isso é um surpreendente não. Para resolver essa questão, a gente precisa olhar para a autoridade máxima no assunto, o Supremo Tribunal Federal, o STF. É ele quem dá a palavra final. E a primeira decisão que o tribunal tomou sobre loterias parecia não deixar margem para nenhuma dúvida. E a resposta do STF veio na forma da súmula vinculante número 2. E ela é bem categórica, viu? Diz basicamente que qualquer lei de um estado sobre sorteios é inconstitucional. Ponto. Parece um não definitivo, caso encerrado. Mas, para a gente entender essa decisão, precisamos dar um passo atrás e ver quem pode criar leis no Brasil. E tudo se resume a um conceito fundamental do direito, a competência legislativa. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. É sobre quem tem o poder, a caneta na mão, para escrever as leis sobre cada assunto no país. E a nossa Constituição divide esse poder. E aqui está o pulo do gato da lógica do STF. A Constituição, lá no artigo 22, é muito clara. Só a União, o governo federal, pode legislar sobre duas coisas cruciais para a nossa história: direito penal e sistemas de sorteios. Como os jogos de azar são, por regra, uma contravenção penal, somente uma lei federal pode chegar e criar a exceção dizendo que uma loteria é legal. A chave é essa: a autoridade para legalizar a atividade é exclusivamente federal. Uma boa analogia para isso é pensar num grande jogo nacional. O governo federal é quem escreve o livro de regras oficial, o único que vale para todo mundo em qualquer lugar do país. Os estados não podem chegar e criar suas próprias regras. Com um livro de regras tão claro assim, parece que a história das loterias estaduais acaba aqui, né? Mas a verdade é que o próprio STF fez uma distinção fundamental que, olha, muda completamente o jogo. E aqui vem a grande virada na nossa história. O Supremo esclareceu que existe uma diferença gigante entre o poder de legislar, ou seja, criar as regras, e a competência material, que é o poder de executar o serviço. É a diferença entre quem escreve o livro de regras e quem pode, de fato, jogar o jogo. E essa citação da decisão na DPF 492 é a peça-chave. O STF afirma com todas as letras que a competência da União para criar a lei não tira a competência dos estados para explorar o serviço. Em outras palavras, a União define as regras do jogo, mas não tem o monopólio da operação. Então, finalmente, a gente chega na resposta mais precisa para a nossa pergunta lá do começo. Sim, os estados podem, de fato, operar suas próprias loterias. E isso é super importante, pois abre uma fonte de receita para investimentos em áreas sociais. A condição, no entanto, é bem clara. Eles precisam seguir estritamente as regras do livro federal. Podem jogar, mas não podem mudar as regras. Tá, mas como isso funciona na prática? O processo segue 4 passos bem definidos. Primeiro, a União estabelece as leis gerais. Segundo, os estados têm sinal verde para criar e operar suas loterias. Terceiro, essas loterias têm que obedecer tintim por tintim às regras federais. E quarto, um ponto crucial: se a operação for delegada para uma empresa privada, é obrigatório fazer uma licitação pública, de forma transparente. No fim das contas, o que esse caso das loterias nos mostra é um princípio fundamental do nosso federalismo. A União cria as normas gerais, as regras do jogo, e os estados executam os serviços para a população, seguindo essas regras. É uma divisão de tarefas que busca equilibrar o poder em todo o país. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A distinção entre legislar e executar resolveu a questão das loterias. Mas e nas outras áreas? Em saúde, segurança, meio ambiente? Em que outros campos esse mesmo equilíbrio delicado entre o poder de criar regras federais e a autonomia dos estados para agir é constantemente colocado à prova? Fica aí a pergunta.